Bom dia, bom dia, bom dia. O nome do livro é Uma Vida com Propósito e de Rick Warren. Acho que é assim que se pronuncia. E é isso, vamos começar o mês de setembro com esse livro. E como ele é um propósito, o livro se chama Uma Vida com Propósito. E vamos lá começar o dia 1. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito de vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos, já no ponto de partida. Nós mesmos fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Pois são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro. Concentrar tudo em nós, porém, jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e Ele que mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário de quem afirma livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da sua vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer por que foi criado. Se eu lhe entregar umas invenções totalmente desconhecidas, você não saberá o porquê serve. Nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente um inventor ou o manual do fabricante poderá testar sua utilidade. Certa vez fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disse-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é o contrário da natureza e o resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não ao contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é para quem usa Deus para seus propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto e uma vida livre e espaçosa. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam assuntos de perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito da vida, dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Podem-se, em geral, ser bem-sucedidas ao alcançar um alvo. Se houver concentração para o fim do propósito, mas ser bem-sucedida e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram a sua verdadeira identidade.
Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Eles conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem sempre pensei que a vida fosse, querem dizer este é o melhor palpite que eu posso dar? Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas, quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo os mais sábios da filosofia está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Muhard, professor de filosofia, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual é o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admiraram ter apenas inventado um propósito para a vida, outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinha a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhe respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa. A especulação sobre o significado e o propósito da vida tratam-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito da invenção é perguntar ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela, nas páginas da Bíblia, os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas um ponto de partida de nossas vidas, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulo para alcançar sucesso. A Bíblia diz: muitos antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado pelo Filho amado, totalmente de graça. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Deus já pensava que você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempo e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade, e disso que trata-se o livro. Andrei Bitov, romantista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado,
Fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido, martelando, assombrando a minha cabeça. Saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Então, praticamente é isso, né? Tudo começa com Deus. Em Colossenses diz que, pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Praticamente, né, com o meu tempo em vida, claro que a gente tem que refletir na palavra hoje, e a palavra também é para memorizar, que a gente tem aqui no final dessa primeira parte, né, desse dia 1, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começa nele, e nele encontra propósito. Isso claramente diz pra gente que pra onde que a gente for, né, vai ter Deus, né? Tipo, por mais que não esteja claro, e às vezes tá muito claro, é Deus. Então realmente não tem pra onde fugir. Não tem outro caminho. Você pode às vezes até estar no meio da escuridão, mas Cristo vai estar lá. Ele sempre vai se parecer presente. Claro que não, tipo, você não vai ver Cristo no pecado, mas vai se lembrar de Cristo quando estiver pecando e vai ver Cristo de alguma forma. Então, assim, por mais que esteja uma baita de uma escuridão, sempre haverá um ponto de luz a ser seguido. Então, isso que eu tenho refletido lendo esse dia 1 de agora. E é praticamente isso. Um fato legal e engraçado que eu escrevi aqui na parede é que você não é o foco. Dia 1. Uma frase que eu coloquei é Hebreus 12:2. Foque os olhos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Eu gosto muito desse versículo. E eu coloquei esse versículo na minha parede, escrevi mesmo. Eu peguei um lápis e escrevi praticamente. Também estou com plano de pintar minha casa futuramente, então eu falei, por que não escrever isso? Eu tinha escrito algumas coisas antes também, que acredito eu que estejam alinhados com o meu propósito, com o propósito de Deus, né? E esse é uma das coisas, né? Às vezes a gente tem planos, tem metas, mas talvez não esteja alinhados com Deus e talvez demorem mais para acontecer, ou talvez nem aconteçam. E eu acho que quando tudo tá alinhado, bonitinho, certinho, as coisas apenas acontecem naturalmente. Então eu já tinha esse costume de anotar coisas na parede. Tanto que uma dessas coisas está escrito pintura de casa. Então meio que assim, eu já tô planejando pintar essa casa faz um bom tempo. Mas por que não usar a parede, né? Na teoria, assim, a meu favor? Porque eu penso, um dos lugares onde eu passo o maior tempo da minha vida é no meu quarto. E às vezes no meu quarto eu não me lembro de Cristo. Às vezes eu tô jogando, eu tô fazendo qualquer outra coisa e eu realmente não vou lembrar de Cristo. Porque tenho várias distrações. E quando eu tenho muitas distrações na minha vida, acredito eu que meio que isso apaga Cristo, ou meio que, tipo, deixa Cristo ali de lado, sabe? E uma forma de tentar me edificar, tentar não esquecer de Cristo, é isso. Você não é o foco. Nessa frase eu escrevi, você não é o foco, ou seja, eu não sou o foco. E coloquei exatamente, Hebreus 12:2. Foque os olhos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Isso também é algo muito verdadeiro, que sem Jesus, tipo, a gente não tem fé. Então, se ainda está restando fé dentro de você, você acredita que pode dar certo, você acredita que você vai ser uma pessoa melhor, vai ter uma vida melhor. Claro que isso tudo é através de Cristo, mas é Cristo que está colocando isso em você.
Cristo te ama, Cristo gosta de você, ele quer que você vá pelo caminho dele. E por isso que ele coloca até essa fé dentro de você. Mas só através dele que isso começa a ficar mais forte. Esse fogo, né? Esse foco se intensifica cada vez mais. É através de Cristo. E é praticamente isso. Vamos meditar na palavra aí hoje e ver até o fim do dia o que a gente pode tirar e aproveitar dessa palavra. E é isso. Muito obrigado, agradeço. Forte abraço. Fiquem com Deus. E além do versículo que a gente tem para memorizar, né? E o tema para reflexão é: eu não sou o foco. Eu não sou o foco. Então a pergunta que fica para você é: apesar de todos os argumentos ao meu redor, né? Apesar das coisas que eu te falei agora, como eu posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Né? Essa é a pergunta. Como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Essa fica a pergunta para você.